Hoje daremos continuidade à reflexão referente ao Sermão da Montanha, ensinado por Jesus e relatado no Evangelho do apóstolo Mateus, a partir do capítulo 5. Em nosso último encontro, discutimos os primeiros versículos das Bem-aventuranças, e a ideia é refletirmos hoje sobre mais alguns versículos neste conteúdo. Assim, começamos com o versículo 4, que diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a partir dessa passagem, temos muitas questões interessantes a apontar. Podemos dizer que a primeira delas está na própria concepção de mansos, ou brandos, como encontramos em algumas traduções. Quando pensamos nesses termos, logo associamos os mansos e os brandos àqueles que não retribuem o mal com o mal, podendo fazer aqui uma associação direta ao versículo que Jesus ensina a oferecer a outra face ao agressor. Ou até mesmo ao momento em que Jesus orienta no versículo 21 e 22 deste mesmo capítulo a não se encolerizar contra o seu irmão, ou sequer chamá-lo de cretino ou louco. Ou seja, Jesus nos deixa claro que não é lícito injuriar nosso próximo de qualquer maneira. Em outras palavras, a mansuetude é a qualidade daquele que age com brandura, serenidade e moderação. A mansidão está, portanto, associada a outras virtudes, como a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação. É uma virtude das almas nobres. No entanto, como será que os mansos herdarão a terra? Aqui podemos refletir por alguns pontos de vista distintos. O primeiro deles, e o mais aceito entre os espíritas de uma maneira geral, é a ideia associada à evolução dos mundos e dos seres. Nesta linha de raciocínio, a doutrina espírita nos ensina que, assim como todos os seres evoluem, o mesmo acontece com o planeta em que esses seres habitam. Se estamos hoje, segundo a descrição espírita, em um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é abundante e em boa parte soberano, chegará um momento no futuro em que ele evoluirá para um mundo de regeneração, no qual os maus não mais poderão reencarnar. Segundo essa lógica, é muito claro afirmar que aqueles que aprendem por meio da mansuetude e da construção das virtudes que vêm relacionadas a ela, podem conquistar o direito de seguir reencarnando neste mesmo orbe, porque o progresso é equivalente entre ambos. Enquanto, por outro lado, aqueles que cedem aos maus impulsos e atrasam a sua evolução em relação a este mesmo mundo, então para estes está reservado o retorno para um outro mundo, adequado aos instintos inferiores que ainda insistem em preservar. Sendo assim, os mansos herdarão a terra, porque só a eles será dada a liberdade de aqui regressar pelo esforço e pela perseverança que se dedicaram a praticar no caminho do bem. E até aqui, acredito que está muito bem explicada a ideia por trás desse versículo. Curioso mesmo, entretanto, é que encontramos relatado aqui o termo herdarão a terra, apontando a palavra terra com T minúsculo e não maiúsculo. Ora, isso interfere no sentido da frase? Diria que, em meu ponto de vista, interfere muito, desde que tentemos nos aprofundar em seu entendimento. Terra com T minúsculo indica chão, e não mais o planeta como um todo. Indica, quem sabe, a encarnação na matéria, e não necessariamente o local em que se reencarna. Neste sentido, outra forma de interpretar essa passagem, e a minha preferida, é compreender que talvez Cristo estivesse nos ensinando que quando aprendemos a enfrentar as experiências difíceis da encarnação com amor no coração, praticando a mansuetude e aprendendo a cultivar virtudes para o bem, então nós herdamos não apenas o direito de aqui reencarnar, mas herdamos desta passagem encarnatória todas as bênçãos que ela tentou nos ensinar. Desde que nosso objetivo nesta vida material é o aprendizado e a reparação, então é aprendendo a ser humilde perante as leis de Deus, como ensinado anteriormente, que conquistamos todos os tesouros
que a vida neste mundo tem a nos oferecer. Assim, o mundo como um lugar se torna secundário, e o mais importante passa a ser os preciosos ensinos que a nossa alma ganha a fim de evoluir. E Jesus não se esforçou o tempo todo para tentar nos ensinar que a evolução espiritual é muito mais importante que os benefícios da matéria? Ora, não nos ensinou o apóstolo Marcos, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Neste sentido, os mansos herdam os aprendizados valiosos e imensuráveis que viemos aqui alcançar e que ficarão para sempre gravados em suas almas. Mais adiante, temos o versículo 6, que segue: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Para compreender a fundo essa passagem, talvez seja interessante notar que os termos fome e sede indicam necessidades básicas para todo ser vivo, especialmente aos humanos. No entanto, essa fome e essa sede não são de alimentos materiais, mas representados no valor da justiça. E que justiça é essa? Certamente, Jesus, em toda a sua sabedoria, falava mais sobre a justiça divina do que sobre a humana. Isso porque a justiça dos homens é apenas um esboço muito grosseiro das leis de Deus. Mas o que isso quer dizer na prática? Talvez Jesus estivesse preocupado em esclarecer que todo aquele que torna a justiça divina a fonte indispensável para sua sobrevivência neste mundo é que encontrará alguma forma de saciedade nesse mundo de provas e expiações. Afinal, a justiça humana é falha e se desenvolve muito lentamente. Enquanto isso, a justiça divina é sempre perfeita e imutável. Sábios são aqueles que se submetem a elas e que dedicam suas vidas a viver de acordo com tais leis naturais. Essa saciedade não é uma simples satisfação, mas um sentimento inato de dever cumprido. É o início da tão almejada paz de consciência. É aqui que Jesus nos ensina que o respeito mútuo, a tolerância, a compreensão, a resignação e muitas outras virtudes fazem parte de nosso dever. Isso porque, como o Livro dos Espíritos, na questão 875, define a ideia de justiça como o respeito aos direitos de cada um, ora, respeitar esses direitos é seguir o maior ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nisso se encerra toda a ideia de justiça, através da prática do amor. Temos ainda mais à frente no Evangelho de Mateus: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui, recorremos também à oração do Pai Nosso, que nos ensina que só alcançaremos perdão para nossas dívidas na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. Recorremos ainda à oração de São Francisco, que nos relembra que é dando que recebemos. Desta forma, fica muito fácil compreender que só será digno de misericórdia quem souber ser misericordioso, pois tudo na vida funciona na energia de troca. Essa também é a lei do retorno, a lei de ação e reação. Aliás, para ficar bem claro, misericórdia nada mais é do que uma manifestação do perdão. É a alta expressão da caridade e da compaixão pelo sofrimento do próximo. Compreendendo isso, fica mais fácil aceitar que é somente através do perdão que rompemos os grilhões da maldade e conseguimos sair do grande ciclo de resgates e de dívidas em que estamos inseridos ao longo das reencarnações. Em outras palavras, é manifestando o perdão que nos livramos das angústias, dos traumas, das dores, das vinganças, do rancor e de todo sentimento ruim que nos prende de maneira negativa aos nossos algozes. Se queremos ser livres de fato, então precisamos ouvir Jesus e começar a praticar a misericórdia aos poucos. Entendendo ainda
que é através de nossa compaixão que vamos além, pois não basta apenas abster-se do mal. É preciso fazer o bem, reparando o mal praticado anteriormente. Como ensinou o apóstolo Pedro, somente o amor cobre a multidão de pecados. E não é o perdão o ápice do amor? Misericordioso, assim, não é apenas quem perdoa, mas quem, depois de perdoar, consegue amar seus adversários, reconciliando-se o quanto antes. Por fim, reflitamos sobre a última passagem do Sermão da Montanha de hoje, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, muitas vezes, é relatada por Jesus em seus discursos, fazendo alusão às crianças, na concepção angelical da inocência que a infância apresenta. É a ideia simbólica da humildade. A inocência, essa a qual vos falo, vem no sentido de personificar todas as pessoas que estão abertas às verdades que a vida tem a ensinar. A criança é o simbolismo do livro aberto, do recipiente vazio, ambos esperando a palavra salvadora, ou o líquido abençoado do conhecimento. No entanto, Jesus afirma que serão felizes aqueles que tornarem puros os seus corações, indicando que cabe a cada um fazer uma reforma íntima profunda para purificar-se a si mesmo antes de ser capaz de enxergar a Deus. E isso é mais simples de se entender do que possa se imaginar. Afinal, como poderia alguém que tem o coração repleto de hipocrisia e maldades ser digno de reconhecer as virtudes de Deus? Só pode reconhecer a infinita justiça e o infinito amor quem comunga com essas virtudes, ou, ao menos, quem se esforça por seguir esse caminho de virtudes. Neste ponto, se considerarmos o ser humano como um vaso que ao longo da vida vai depositando todas as suas experiências e conhecimentos dentro dele, então entendemos que muitas vezes aquilo que depositamos dentro da nossa alma nem sempre é o mais adequado. Quantos guardam consigo o rancor, a ingratidão, a avareza, o desprezo, o egoísmo, o orgulho? Jesus veio ensinar nessa passagem que, antes de tudo, é preciso fazer uma faxina nesse vaso interior, retirando a iniquidade para torná-lo um pouco mais puro a cada dia. E, quem sabe, com a sabedoria do bom homem, mas com a inocência pura de uma criança, se esforçar por reconhecer o poder divino, enxergando a Deus em sua criação, encontrando Deus dentro de si e também em seu próximo. Isso é ser verdadeiramente bem-aventurado, preparar-se para receber Deus em sua vida e, acima de tudo, reconhecer quando Ele está presente, tanto nas grandes como nas pequenas coisas. Além de tudo isso, como Jesus sempre se esforçou em exaltar os humildes, certamente a criança carrega consigo esse símbolo de humildade, que já discutimos na aula anterior, e que é tão essencial para estar receptivo às bênçãos que Deus nos dá todo santo dia. Enfim, se você gostou de toda a reflexão de hoje, considere com carinho fazer parte desse canal e se inscreva. Comente, curta, compartilhe. Permaneça conosco para os novos conteúdos que estão por vir. Muito obrigado pela paciência até aqui e nos vemos na próxima aula. Paz e luz.